Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção, porque o vídeo de hoje, o Espírito Santo vai trazer um assunto muito importante. Nós vamos sair daqui hoje, desse vídeo, avaliando a nossa vida. Cada um vai se avaliar, porque, como falamos, o assunto é de suma importância essencial e vai mudar a visão de muitas pessoas. Veja o título, o tema da nossa mensagem. Para Deus, eu estou sem tempo ou sem interesse? Já vamos abrir uma introdução antes de entrarmos dentro do texto sagrado. Infelizmente, muitas pessoas, o número é grande, das pessoas que, para não ferir a consciência, elas maquiam o desinteresse que elas têm para com Deus. Nós vamos evangelizar as pessoas, falamos, se envolve mais com Deus, busca mais a Deus, volta para a igreja. Aí elas colocam as desculpas, né? A maquiagem, disfarçando o desinteresse delas. Elas falam, estou sem tempo, está muito corrido, é faculdade, é trabalho, é família. Outras dizem, não, na hora certa eu vou voltar, Deus sabe de todas as coisas, eu vou voltar, mas tem que ser na hora certa. Veja, entre tantas outras frases que nós poderíamos trazer aqui, essas frases, essas coisas que as pessoas falam, essas desculpas é apenas para maquiar o desinteresse. Iria ser muito pesado ela confessar com a boca dela, falar, não, eu não tenho interesse agora em Deus, eu não quero saber de Deus, as coisas que vêm de Deus por enquanto não me diz respeito, eu quero focar só na minha vida, eu quero focar só nos meus objetivos. Seria muito pesado e iria ferir a consciência delas. E por isso tantas desculpas, e por isso tanta maquiagem. O número é pouco de pessoas que falam, não, eu não quero saber de Deus, eu não creio em Deus, o número é muito pouco. Mas as pessoas que maquiam o desinteresse, o número é muito grande, infelizmente. E quando se trata do relacionamento com Deus, de Deus, ele se agrada da sinceridade. Por isso que o primeiro passo é a pessoa ser sincera. De fato, ela não tem um interesse ali, mas o ser humano sabe que precisa de Deus. Inconscientemente, a pessoa sabe, o ser humano sabe que falta algo em si e esse algo é a presença de Deus. Então, o primeiro ponto que nós já vamos abrir aqui é a sinceridade. Tem que haver essa sinceridade da pessoa querer se envolver com Deus, por mais que ela não tenha interesse, ela não tenha vontade, porque Deus não trabalha com o sentimento. Deus trabalha com a sinceridade, com a verdade, com o esforço, com o compromisso, com a palavra. Então não precisa a pessoa sentir uma vontade, um arrepio, alguma sensação boa de querer voltar para Deus, de querer se envolver com Deus, não. Ela sabe que necessita de Deus, então ela vai buscar mais a Deus. Mas vamos voltar ao foco da nossa mensagem, porque, como falamos, as pessoas estão disfarçando o desinteresse com desculpas. E isso não ocorre somente nos dias atuais. Há muitos anos, há muitas décadas, há milênios, podemos dizer que isso acontece. Deus, ele escolheu o povo de Israel, separou o povo de Israel, mas infelizmente, em muitos momentos, o povo de Israel estava nessa condição, sem interesse de Deus, sem querer as coisas de Deus, não buscando a Deus. E mesmo que Deus insista no ser humano, muitas são as pessoas que têm esse desinteresse. Mas vamos entrar dentro do texto sagrado e aprender mais com a palavra de Deus. Veja, separamos 2 capítulos e 2 versículos, 2 passagens bíblicas e vamos começar aqui no livro dos Salmos. No capítulo 81, no verso 11, retrata isso que nós estamos falando. Acompanhe comigo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Veja que forte essa palavra. Israel não me quis. Como falamos, não somente nos dias atuais acontece isso. Há milênios atrás com o povo de Israel, olha só o que Deus afirmou. Esse povo não me quer, esse povo me rejeita. Eu falo com eles, eu ensino eles, eu insisto neles, mas eles viram as costas para mim. Há outra passagem bíblica que diz exatamente sobre isso. O próprio Deus disse, eu busco estar com eles, eu insisto neles, mas eles viram as costas para mim, eles me rejeitam. Veja, não é o reflexo dos dias atuais? A pessoa sabe que o único caminho é Jesus Cristo. A pessoa sabe que ela está distante de Deus. A pessoa sabe que o caminho que leva à salvação é somente o Evangelho de Cristo. A pessoa sabe que longe de Deus ela sempre está quebrando a cara. Ela nunca viverá satisfeita. Por mais que ela ganhe mundos e fundos, por mais que ela seja a pessoa, entre aspas, considerado com a vida mais perfeita, afastada de Deus, sempre vai ter o buraco, sempre vai ter o vazio, sempre vai estar insatisfeita. Por mais que a pessoa saiba disso, ela alimenta o desinteresse dentro dela.
Porque, como falamos, não é o sentimento que vai fazer a pessoa se mover, é a decisão. Se a pessoa colocar dentro dela, eu vou buscar mais de Deus, eu vou me voltar para Deus, eu vou me envolver mais com Deus, ela colocar essa decisão, tomar essa decisão dentro de si, ninguém vai impedir ela. Então, tem que partir de quem? Da própria pessoa. Deus, ele quer se envolver com o ser humano, tanto que ele provou isso com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Foi a maior prova de amor que alguém poderia dar, e Deus deu para mim, para você, para o ser humano. Então ali foi a prova que Deus deu ao ser humano, que tem um interesse total no ser humano. Mas, como falamos, tem que vir da parte do ser humano o mesmo interesse, a reciprocidade. Porque se a pessoa não se interessar em Deus, não querer o próprio Deus, não querer estabelecer um relacionamento com Deus, Deus não vai conseguir ter comunhão com a pessoa e a pessoa vai se distanciando cada vez mais da presença de Deus e vive uma vida ruim nessa terra, e pior do que isso, ela caminha a passos largos em direção à morte eterna. Porque, vamos abrir um parêntese, é importante enfatizarmos, a vida nessa terra é de passagem, é muito rápida, é tudo passageiro. Nessa terra tudo vai passar, mas dentro de mim, de você, de cada um de nós tem algo eterno. E se a pessoa ficar alimentando esse desinteresse de Deus nessa terra, quanto mais ela vive distante de Deus nessa terra, ela está caminhando a passos largos, como falamos, para a morte eterna, para a eternidade sem Deus. Então, se a pessoa vive nessa terra sem Deus e já vive quebrando a cara, imagine a eternidade sem Deus. Veja aonde o desinteresse das coisas de Deus leva o ser humano. Só faz o ser humano errar, se frustrar, ficar totalmente com a vida embolada. Por isso o Espírito Santo hoje, como falamos no início do vídeo, nos leva a avaliar as nossas vidas. Porque eu posso até falar com a minha boca que eu quero me envolver mais com Deus, eu quero mais de Deus, mas e as minhas atitudes? Vocês estão entendendo? A pessoa pode até ficar maquiando o desinteresse dela, falando que não tem tempo, que está corrido, é muito trabalho, é faculdade, são muitos estudos, tem que dar atenção para a família. Ela pode até ficar maquiando esse desinteresse, mas as atitudes dela sempre vai demonstrar que ela não quer se envolver com Deus, que ela não quer saber de Deus. Como falamos, é muito pesado falar isso, mas a pessoa fica maquiando. Vamos ver outro versículo que diz que o povo de Israel não queria mais Deus. Olha só, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, no verso 4, veja o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Como falamos, Deus sempre está insistindo no ser humano. A maior prova da insistência de Deus para comigo, para com a humanidade, para com você, é o sacrifício de Jesus Cristo. A palavra de Deus que veio em terra encarnada. O próprio Deus que veio nessa terra para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados e nos levar de volta à presença dele. Para nos trazer de volta à presença dele, para trazer a essência do ser humano novamente, que é estando na presença de Deus. Mas o ser humano sempre fica endurecido, sempre fica com esse desinteresse, alimentando esse desinteresse. Se interessa muito pelas coisas dessa terra, materiais, mas não se interessa pelas coisas espirituais, que é o principal. Deixe essa palavra entrar dentro de você, entenda isso, que o principal é o espiritual. Se você entender que o principal é o espiritual, você vai começar a entender, a compreender, a querer mais de Deus, a se envolver mais com Deus. As suas atitudes vão estar cada vez mais caminhando em direção a Deus. Porque vamos colocar um exemplo aqui, e todos sabem disso. Quando o ser humano se interessa por algo, ele vai colocar todo o esforço que ele puder para estar envolvido com aquele algo, para dar atenção para aquela coisa, para aquela pessoa. Quando há realmente um interesse dentro de uma pessoa por algo, ela vai colocar na rotina dela, ela vai estar envolvida com aquilo, vocês estão entendendo? Então falar que não tem tempo para Deus é apenas uma desculpa. Como falamos, é apenas uma maquiagem para disfarçar o desinteresse para com Deus. Não vamos cair nesse erro, pelo contrário, nós separamos uns salmos aqui que vai fomentar isso dentro de nós, para nós querermos mais das coisas de Deus, pois nós somos os mais beneficiados, pois Deus sem mim continua sendo Deus, e eu sem o próprio Deus. O que eu estou sendo? Como que eu estou vivendo? Sem Deus o ser humano não é nada.
é pó, é passageiro, mas com Deus o ser humano tem propósitos eternos, da vida eterna, do reino dos céus. Veja, com Deus nós somos muito valiosos, tem algo dentro de nós que nos faz tão valiosos que Deus continua insistindo em cada um de nós, então não perca mais tempo. Talvez tem pessoas aqui que estavam há 20 anos, 30 anos, 40 anos perdendo tempo, desperdiçando tempo. Não perca a oportunidade que você está tendo hoje, nesse exato momento. Pelo contrário, vamos ver os salmos aqui e que esse salmo seja a essência dentro de você, querendo mais de Deus. Veja no Salmos 119, no versículo 5, que relata: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. O Salmo 119 é um salmo totalmente reservado. São muitos versículos, são mais de 100 versículos que trazem todos esses alimentos espirituais. São os salmistas que escreveram inspirados por Deus, querendo mais estar envolvido com Deus, querendo mais buscarem a Deus. Tem salmos que diz: como eu amo a tua palavra, como eu me regozijo com a tua palavra, ou seja, na tua presença. Depois você medita nesse Salmo 119, que vai despertar um interesse dentro de você para estar mais envolvido com Deus. Se você quer estar mais envolvido com Deus, se você avalia, depois de tudo que nós vimos aqui, você avalia que realmente estava afastado de Deus, que realmente estava dando muita desculpa, que realmente estava distante de Deus, faça um compromisso de meditar no Salmo 119. Não importa se você vai demorar uma semana, 2 semanas ou até um mês para meditar em todos os versículos do Salmo 119. Coloque dentro de você. É fácil achar o livro de Salmos, então abra lá no capítulo 119, nem que você leia um versículo por dia. Você gaste aí 100 dias, praticamente a metade do ano, lendo só o Salmo 119. Mas coloque isso dentro de você. Faça esse compromisso com Deus e quando você finalizar esse Salmo 119, com toda certeza, você estará totalmente envolvido com Deus, você terá prazer nas coisas de Deus, você estará com um relacionamento íntimo com Deus, com toda certeza, tá bom? Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Esse vídeo foi chamando a atenção para nós não cairmos no erro de estarmos distante da presença de Deus, tá bom? Que Ele te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus Cristo. Agora é momento de vocês compartilhar essa mensagem. Te abençoe e com toda certeza vai abençoar cada pessoa com quem vocês compartilharem. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.